Hoje nossa entrevista é com o professor João Batista Florindo, do Departamento de Matemática Aplicada. Ele é um professor relativamente novo. E, bom, vamos começar por uma notícia que apareceu nestes dias na imprensa, que é que você ganhou um importante auxílio da Fundação Serra Pilheira. Fale um pouco disso. Boa tarde, Martins. Em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade de estar conversando aqui com a comunidade do IMEC. Parabenizar pela iniciativa, para mim especialmente que vem de fora, eu costumo brincar, né, que eu conheci o IMEC no dia do concurso, então poder estar tendo contato, vi vários desses vídeos aqui para conhecer um pouco do que os meus colegas fazem aqui, então é uma iniciativa muito legal. E é isso, é verdade, em relação ao Serra Pilheira, foi uma notícia muito boa que eu recebi agora, algumas semanas atrás. É uma agência de fomento, é uma agência de fomento privada, e isso é um pouco diferente, porque estamos acostumados, né, com o FAPESP, com o CNPq, enfim, os órgãos públicos de fomento que nos ajudam bastante, mas agora tem surgido aí como uma alternativa, um fundo privado para estar trazendo dinheiro para o projeto e extremamente seletivo, né? Então fiquei muito feliz, primeiramente pela seletividade. O cutoff foi de 3,6%, foram 662 projetos e 24 projetos aceitos, né? Eu fui o único projeto da Unicamp nesta rodada, então é algo que, né, engrandece bastante, é um retorno bastante legal. E muito feliz também, não só pela seletividade, pelo nível de dificuldade, mas também pelas primeiras conversas que eu tive com eles. A gente teve já alguns encontros, né? um encontro na verdade virtual, e deu para notar que eles fazem um trabalho bastante individualizado com o pesquisador. Isso é um fator que me animou bastante. Eles vão vir aqui, inclusive, vão conhecer o grupo de pesquisa, vão saber como que a pesquisa é feita no nosso grupo. Tem encontros também entre os contemplados, e como são poucos, né, contemplados, então eles incentivam que estes contemplados eles trabalhem, eles fomentem, né, formem parcerias entre si, então estimulam a interdisciplinaridade. São pessoas das mais variadas áreas e que eles tentam encontrar links para fazer um trabalho multidisciplinar. Então, fiquei realmente bastante feliz, estou bastante animado, é um projeto novo aí para minha carreira, que eu estou bastante empolgado com a ideia. Bom, muito bem, então agora você vai ter que falar do seu projeto. Muito bem. O meu projeto no Serra Pilheira, eu trabalho, tem um aspecto mais teórico, que a rigor é a teoria do caos, né? Eu uso de teoria do caos. Bom, não tem muito como eu falar do Serra Pilheira sem eu falar do que eu trabalho num contexto mais geral. A minha área, né, minha área de pesquisa, falando-se mais globalmente, é o que a gente chama de visão computacional, que basicamente são ferramentas matemático-computacionais, né, algoritmos e modelos matemáticos também, que são posteriormente codificados, e que permite com que o computador ele seja capaz de, entre aspas, enxergar, né? Ou seja, que o computador seja capaz de fazer tarefas que tipicamente o sistema visual, o humano, o animal, é capaz de fazer. Então ele é capaz, por exemplo, de olhar uma imagem de uma biópsia no microscópio e ser capaz de identificar se aquele paciente que originou aquela biópsia tem potencial para desenvolver câncer ou não, né? Então é um tipo de inteligência, né? Uma inteligência computacional, ou inteligência artificial, que é a palavra da moda, né, que a gente ouve muito na mídia. Quem está na área em si, eu particularmente não gosto muito do termo inteligência artificial, acho que é abrangente demais e leva as pessoas a achar que é robô, alguma coisa desse tipo. Então eu prefiro falar inteligência computacional. No caso do Serra Pilheira em específico, a metodologia que eu estou usando é um pouco diferente da que eu tenho trabalhado mais recentemente, porque ela trabalha com teoria do caos, né, e ao longo de toda a minha trajetória, eu sempre trabalhei bastante com geometria fractal, que de certa forma está dentro da teoria do caos, né? São coisas aí bastante relacionadas, e tive resultados bastante interessantes exatamente com aplicações biológicas da geometria fractal. Eu trabalhei em termos de aplicação por bastante tempo, com a identificação de espécies de plantas a partir da imagem escaneada da folha. Tipicamente esse processo é feito com flor e fruto, mas nem sempre, né, são órgãos facilmente acessíveis da planta. Então a gente desenvolveu um método, né, um algoritmo, que
fazia isso usando a imagem da folha da planta, que é muito mais comum, muito mais facilmente se encontrar, mas que visualmente não é possível se identificar a espécie a partir disso. Mas a gente desenvolveu então uma abordagem que, do ponto de vista matemático, a base da teoria é geometria fractal, é o uso de dimensão fractal. Na verdade, são métodos numéricos que aproximam o conceito de dimensão fractal. E implementamos isso e tivemos resultados bem interessantes. E a ideia então no Serrapilheira foi, primeiro, passar a aplicação para a imagem médica, que é o que eu tenho focado mais recentemente na carreira em termos de aplicação. A gente tem uma parceria com um colaborador da Faculdade de Ciências Médicas, né, aqui da Unicamp, e são dois problemas basicamente em termos de aplicação que eu abordo. Um na verdade é um adenoma, né? Adenomas são tumores benignos, tipicamente associados a glândulas, né? Adeno é glândula. Nesse caso específico, um adenoma chamado adenoma pleomórfico, que ele é originado nas glândulas salivares, e ele gera um tumor aqui na face, né? Cresce um caroço aqui na face de variados tamanhos. E esse adenoma, apesar de ser benigno, ele possui um grande potencial para se converter em um carcinoma, né? Carcinoma é o nome que se dá para câncer originados de células epiteliais, né? O tipo mais comum de câncer que existe em adultos, então quase que carcinoma é sinônimo de câncer. E a gente tem então esse processo de evolução de um adenoma para o carcinoma, não obrigatoriamente, não são em todos os casos que isso acontece, mas em muitas situações isso ocorre e a gente quer analisar como que é esse processo a partir da imagem da biópsia, acompanhando um paciente que teve um diagnóstico inicial de adenoma e coletando, né, biópsias desse paciente para ver se isso vai se converter para um carcinoma e como que isso se reflete na imagem, na verdade em dois níveis, tanto no padrão de como as células no tecido canceroso elas se arranjam, né, a distribuição das células, quanto também em relação a cada núcleo celular individualmente, que é onde está a cromatina, né, todo o novelo ali de DNA e tudo mais, que a gente sabe que está, né, sabe-se de longa data na medicina, que isso interfere diretamente no potencial de câncer ou não, desenvolvimento de câncer. E usando, então, para analisar essas imagens, ferramentas de teoria do caos, que basicamente são mapas, né? São mapas caóticos que a gente quer aplicar sobre essas imagens e analisar, extrair, que a gente chama de descritores, né, da imagem, a partir do momento que ela é submetida a diferentes mapas caóticos e tentar, então, extrair alguma informação útil a partir dessa abordagem. Então, basicamente o porquê, né, que a gente usa a teoria do caos é porque a gente nota que o comportamento dessas células é altamente não linear, né, e esse é o motivo também pelo qual a geometria fractal se adapta muito bem a esse cenário, porque o fractal ele tem muito aquela ideia, né, mesmo o fractal matemático, uma curva de Koch, uma coisa desse tipo, tem uma ideia de você construir um objeto extremamente complexo a partir da repetição de operações muito simples, né, mas que são repetidas sucessivamente. E a natureza funciona em grande parte desse jeito, né? A gente costuma falar que um sistema celular, por exemplo, mesmo uma determinada estrutura fisiológica do nosso corpo humano, muitas vezes pode ser interpretado como um atrator, né, usando a linguagem da teoria do caos, de um sistema dinâmico que foi atuando ao longo de milhões de anos. Então esse que é o princípio, é tentar entender esse atrator usando as ferramentas da teoria do caos, para tentar extrair alguma informação útil desse dado. Você falou o grupo de pesquisa que está trabalhando com você nessa área. Quem é esse grupo? Está constituído por quem? O grupo de pesquisa meu aqui no IMEC, com o qual a gente tem bastante colaboração, é o professor Estevão, o professor Peter Sussner e o professor Marcos Vale. Então eu tenho, na verdade esse do Serrapilheira é uma das pontas, né, que eu trabalho, mas eu tenho também hoje trabalhado bastante, até por influência em parte também do grupo, a gente tem tido uma simbiose bem legal com redes neurais, né, eu tenho trabalhado bastante com machine learning, com deep learning, uma coisa que tem me interessado bastante. E o grupo a gente já tem o pessoal que tem todo um desenvolvimento teórico em cima das redes morfológicas, inclusive já foi falado em entrevistas anteriores aqui, o Estevão, o Peter comentou. Na verdade é uma forma diferente, né, de se fazer uma rede, e isso tem me chamado bastante atenção porque essas redes, por exemplo, uma rede neural, ela gira em torno do fato de você gradiente descendente, né, um algoritmo de otimização, de minimização do erro, né, da função de erro em uma rede neural, um algoritmo clássico, um gradiente descendente estocástico na maioria das vezes, e lá você tem a rede
formada, né, com funções que basicamente não são diferenciáveis. Você tem, por exemplo, enquanto que uma rede clássica é formada por produto interno, soma de produtos, uma rede morfológica é formada a partir de máximo de somas. Então, aí tem toda uma justificativa algébrica. Quando você coloca máximo, entra a questão da teoria de reticulados por trás. E todos os algoritmos, basicamente, são alterados. Mas a gente não tem ainda muito os resultados, né, digamos assim, desse tipo de rede em problemas, digamos, maiores, em problemas em larga escala, como os problemas que tipicamente surgem no mundo real, que tipicamente surgem em Deep Learning. Então, uma coisa que eu tenho trabalhado bastante com eles numa ponta um pouco mais teórica, eu numa ponta um pouco mais prática de aplicação, é de estar adaptando esses algoritmos, esse ferramental matemático bastante avançado, da álgebra, né, da álgebra minimax e tudo mais, para essas aplicações maiores, em mais larga escala. Então, assim, de grupo aqui do IMEC, no Serra Pilheira, a colaboração, né, em termos de teóricas, né, também é com eles, o meu ex-orientador de São Carlos também colabora. E na ciência médica eu tenho parceria lá com o professor Conradinho Médici, um aluno de pós-doc também dele, que basicamente quem fornece os materiais e faz a análise do ponto de vista médico, né, dos resultados, né, da coerência dos resultados. O plano do trabalho que você faz com carcinomas, com a evolução do adenoma, etc. Como é a sequência desse trabalho? Ou seja, quais são as sucessivas etapas que estão planejadas? Basicamente a gente parte, né, é um trabalho que já tem sido feito, né, a gente já tem feito as primeiras análises, essas imagens a gente já tem disponível. No primeiro momento a gente focou em medidas mais específicas, inclusive dimensão fractal, foi a primeira abordagem que a gente aplicou. A gente pretende agora começar a fazer digamos que pegar esses modelos da teoria do caos, que são modelos com equações diferenciais e tudo mais, fazer versões discretizadas desses modelos, aplicar esses modelos sobre as imagens, gerar, como eu disse, esses mapas, né, que a gente chama de mapas caóticos, está extraindo informação em cima desses mapas. E o que acontece? Todo esse processo, né, de inteligência computacional, na linha que eu trabalho, é um processo que a gente chama de supervisionado. Então, o tempo todo você tem dados que você quer saber a resposta daqueles dados, mas ao mesmo tempo você tem dados também dos quais você já sabe a resposta. Por exemplo, a gente tem acesso a dados de pacientes que foram diagnosticados com adenoma e que já se sabe a posteriori que eles desenvolveram carcinoma, possivelmente até mesmo vieram a óbito. Então a gente tem essa informação que serve como controle, né? Serve como uma parte de treinamento, né, que a gente chama do algoritmo. Então a gente consegue o tempo todo estar comparando, né, a partir desses dados que a gente já sabe a resposta final, se a nossa metodologia está sendo eficiente ou não. Então a primeira etapa é estar aplicando essas metodologias, a parte matemática, a parte computacional. A segunda etapa é com base no que a gente já sabe que aconteceu, né, com o paciente, com o desenrolar. Tem alguns pacientes a gente tem condições de conhecer, né, como foi o desenvolvimento da patologia naquele caso, a gente consegue mensurar se nós estamos no caminho certo ou não, se aquela metodologia que nós escolhemos é a mais adequada ou não. Ao mesmo tempo, é um processo retroalimentado, ao mesmo tempo que a gente tem o dado médico para confirmar se a base matemático-computacional é factível, temos o outro lado também. Muitas vezes a ferramenta matemático-computacional, os algoritmos, permitem que o médico enxergue coisas que ele não tinha enxergado originalmente. Isso acontece com razoável frequência na área médica, em área de imagens médicas. E isso às vezes também pode guiar com que até mesmo a interpretação que o médico tinha do cenário mude, né, a partir de uma análise automatizada. E no final, né, então descrevendo assim a grosso modo em 3 níveis, né, o nível da teoria, o nível da validação. No final a gente tem o nível da utilidade prática que a gente espera para a sociedade, que o que é? É a gente basicamente, primeiro, ter uma estimativa da evolução. Eu citei o caso do adenoma, mas a gente vai trabalhar com outro também, que é parecido, principalmente do ponto de vista teórico, apesar de na área médica ser bem diferente, que é o câncer de pulmão, que a gente chama de câncer neuroendócrino de pulmão de pequenas células, que é um câncer extremamente agressivo. A vida média de um paciente que é diagnosticado com esse câncer é de 6 a 8 meses aqui no Brasil, é agressivo ao extremo, pouquíssimas pessoas sobrevivem mais do que 1 ano. Isso é um problema mundial, não é um problema exclusivo do Brasil. É um câncer que é raro, ele não é o mais comum de pulmão, tá? Entre os cânceres de pulmão é o mais raro, mas quando ele ataca, ele é muito forte. Então, isso é no mundo todo. Então, entender como que é o mecanismo de funcionamento desse câncer também é fundamental.
Então, passada essa etapa aí, né, da análise mais computacional, mais algorítmica, né, e depois da validação se a metodologia é promissora ou não, a gente espera que isso contribua com o diagnóstico mesmo, com o auxílio ao diagnóstico, né? Todos esses métodos aí fazem parte de uma grande família de soluções que a gente chama de CAD, né? Computer Aided Diagnosis, que a ideia é que o computador auxilie no diagnóstico médico, né? O computador não vai substituir o médico continua dando a interpretação final, o resultado final, mas que ele pelo menos seja auxiliado a identificar padrões, né? Porque visão computacional tem muito a ver com reconhecimento de padrões, identificar padrões que o nosso olho não consegue, porque está ali no nível do pixel, né? Então, as ferramentas, como essa da teoria do caos, ou as redes neurais, o machine learning, eles podem ir um pouco além nessas buscas. Então, no final das contas, o que a gente quer, pensando em impacto para a sociedade, então, auxílio diagnóstico, análise da evolução de um tratamento. Então, se o paciente é submetido a um tratamento, analisando as imagens de biópsia no decorrer do tempo, a gente tem uma outra alternativa, uma outra ferramenta, né, para dizer ao médico se aquele tratamento ele tem caminhado de forma promissora ou não. São sempre análises globais, né? Várias dessas ferramentas aí, elas servem, por exemplo, no caso de câncer de pulmão, o nosso trabalho ele visa até mesmo fazer uma certa estimativa do tempo de vida do paciente a partir da análise de imagem. Mas aí é bom que fique claro que esse tipo de dado jamais vai ser passado a um paciente individualmente, né, por motivos óbvios, é uma questão de ética. Isso é usado, na verdade, para uma análise global, por exemplo, para análise da resposta de um grupo de pacientes a um determinado tratamento, se aquele determinado tratamento oferecer um tempo de resposta melhor ou pior. Então é algo nessa linha. Nesse tipo de problema, vocês têm uma grande quantidade de dados ou é um problema com quantidade moderada de dados? Porque em redes neurais, as redes neurais, pelo menos o que eu sei, é que são muito dependentes de que você tenha realmente quantidades enormes de dados, né? Aqui é a mesma coisa ou você tem tanta segurança no modelo que não precisa tanto dado? Essa é uma excelente pergunta, Martins. Não, nós não temos acesso a uma grande quantidade de dados. Na área médica não existe, né? Não temos como coletar milhões de imagens no microscópio, por N motivos, né? Falta de mão de obra, falta de equipamento, etc. O que acontece? O Deep Learning, o paradigma mais clássico para resolver esse problema, pensando em redes, né? Como você colocou sobre redes, chama-se Transfer Learning. A ideia do Transfer Learning é você fazer o pré-treinamento da sua rede numa base de dados genérica. Isso é uma coisa muito bonita, na verdade. Você pega uma base de dados, a que mais se usa, chama-se Imaginet, uma base de dados pública do Google que tem imagens de tudo que é coisa possível e imaginável. São, acho que, mais de 1000 tipos de objetos que estão lá. A base tem, acho que, 1,5 milhão de imagens, uma coisa assim. Qual que é a beleza da coisa? Você pode pensar, mas essa base é de imagens genéricas, não tem nada a ver com imagem médica. A essência da coisa é que uma rede neural, né, o Deep Learning é uma rede neural com um grande número de camadas, ela atua de forma hierárquica. E as primeiras camadas de uma rede neural, ela detecta padrões que são universais à imagem dos mais variados domínios do conhecimento. Então, às vezes a imagem de um gato, de um cachorro, possui atributos que são similares a uma imagem de um tecido celular. E a ideia, quando você faz um pré-treinamento, você faz esse pré-treinamento nas primeiras camadas da sua rede, é você ser capaz de identificar padrões mais abstratos possíveis, de mais alto nível, que a gente chama, por exemplo, curvas, regiões homogêneas, heterogêneas, que não têm ainda um significado semântico dentro da imagem médica, mas que pertencem a todo tipo de imagem. E depois você só ajusta com os seus poucos dados que você tem, porque na verdade a rede neural ela exige muito dado, porque ela tem muitos parâmetros para serem treinados, né, que são chamados pesos da rede. Né? Esses pesos são da ordem de milhões, bilhões. Então é isso que exige uma quantidade muito grande de dados. Mas quando você faz esse processo de pré-treinamento, você já determina esses pesos com base na base genérica das primeiras camadas, que já pode ser um número muito grande desses pesos. Então você reduz bastante o espaço de peso que você precisa ajustar os valores. E aí sim, nesse espaço de peso a gente faz o que a gente chama de fine tuning, né? A gente ajusta esses pesos usando o nosso pouco dado que nós temos, mas aí pouco dado para pouco peso. Esse é um lado, né? Isso falando especificamente das redes neurais, do Deep Learning. Por outro lado, esse é também uma justificativa do porquê que eu não uso só Machine Learning e Deep Learning especificamente, né? Eu não uso exatamente por causa que em cenários em que a gente tem poucos dados, os métodos clássicos de Machine Learning ou os métodos de descritores de imagem que a gente chama de handcrafted, que é
ou seja, descritores, entre aspas, manuais, que não são obtidos automaticamente por uma rede neural, mas são obtidos, por exemplo, por uma dimensão fractal, por um mapa caótico, né, lá da teoria do caos, uma equação diferencial, né, um modelo numérico, enfim, elas são ajustadas a cada aplicação. Esse tipo de abordagem ainda tem bastante espaço, exatamente nesse cenário em que nós temos poucos dados. Então é por isso que eu não abandono, né, o pé totalmente, não entro de vez em Deep Learning e rede neural, por causa da aplicação que eu faço, né, imagens biológicas em geral, eu conto com os dois. E hoje eu tenho feito bastante coisa também no sentido de juntar, né? Por exemplo, as redes, elas tipicamente, né, uma rede clássica, todos os pesos são aprendidos pelo gradiente descendente estocástico ou algum otimizador desse tipo. A gente tem visto nos últimos tempos, na literatura, né, de visão computacional, o surgimento de novas redes, por exemplo, que tem uma parte dos pesos fixos. Então, não são todos os pesos que são aprendidos automaticamente. E esses pesos fixos, eles levam em conta uma rede clássica, por exemplo, que chama SCATNet, né, Scattering Network, que usa a chamada wavelets, que é uma abordagem já bem clássica, bem conhecida como filtro, né, em imagens, também para extrair descritores. Então, essa transformada wavelet é uma coisa fixa, não é aprendida, os parâmetros são obtidos da transformada. Então, esse tipo de rede eu também, né, é uma linha, nesse misto, né, entre a abordagem que a gente chama de learning based, né, e a abordagem clássica, que não é learning based. Então, é um caminho, né, a solução que a gente usa para driblar essa limitação da quantidade de dados é nessa direção aí. Bom, eu não li sua publicação nessa área, nem sei se você já tem publicação nessa área, então me desculpe, mas em todo caso, vocês planejam publicações nas revistas de alto impacto de medicina? Revistas de medicina, revistas de computação e revistas de matemática, né? São as três áreas que a gente consegue publicar, dependendo do viés. Aí entram as parcerias, né? Então, por exemplo, as parcerias que eu tenho hoje com o Estevo, com o Marcos Vale, com o Peter, permitem com que é sob demanda. Então, às vezes, uma coisa mais aplicada exige uma ferramenta mais teórica. A gente trabalha junto com eles, né? Olhando também pelo lado teórico, uma coisa que eu estudo nessa parte mais teórica, também para me inteirar melhor, toda a parte de fuzzy, de redes morfológicas, permite ter contribuições da matemática. Essas contribuições podem ser publicadas em revistas de matemática. Do ponto de vista computacional, bom, são algoritmos, né? Sempre podem ser publicados. E na área médica também. Então, digamos que, se não tiver outros por aí, tipo física e afins. Então, digamos que, em termos de publicações, esse tripé, principalmente de computação, matemática e medicina, tem espaço, né, para esse tipo de publicação. As minhas publicações até hoje, eu me concentrei, também já tenho algumas publicações na área médica, mas ficaram mais em computação, em física, né, eu fiz a minha pós-graduação, eu fiz mestrado, doutorado em física, eu também tenho publicações na área de física, mas é uma física mais, né, nessa área de caos, de fractais, de sistemas dinâmicos não lineares, né. Agora, publicações com redes neurais, por exemplo, é uma coisa que eu ainda não tenho. Eu tenho que começar a pesquisar agora, é uma coisa mais recente. As minhas publicações são muitas relacionadas à geometria fractal. Então, a geometria fractal foi um dos centros, né, da minha pesquisa durante o doutorado e tudo mais. E, em geral, os métodos, né, de análise de imagem, que a gente chama de imagem de textura, né, porque as imagens, elas têm imagem que você está focado apenas em um determinado, por exemplo, uma silhueta de um determinado objeto, que a gente chama de imagem de contorno, e tem imagens nas quais você está interessado em vários objetos. Então, a imagem de uma praia, então você quer identificar a água do mar, a areia da praia, esse tipo de coisa, então são vários elementos complexos. E você tem imagens que são mais homogêneas, né? Uma imagem de uma mesa, como essa aqui, ou de uma parede, né? Então, esse tipo de imagem a gente chama de imagem de textura, que é muito usado, né? A área de análise de texturas nasceu principalmente em análise de materiais, né? Identificação na ciência dos materiais, né? Usando algoritmos de análise de imagem para identificar tipos de materiais, propriedades de materiais. Mas essa mesma abordagem se aplica muito bem em imagem médica, né? Imagens biológicas também. A imagem da folha, por exemplo, da planta é uma imagem de textura. A imagem de um tecido, dependendo da análise que a gente faz, da análise multiscala, né? Dependendo da escala de observação, você pode pensar também como uma imagem de textura. Então, eu trabalhei muito em métodos em geral nessa linha, assim. Então, o Learning Based, a rede neural, o Deep Learning, isso é uma coisa que eu comecei a me aprofundar já aqui no IMEC.
Qual é a sua formação? Você é matemático, físico, engenheiro? O que é? Tudo um pouco, né, Martins? Eu sou formado em Ciência da Computação pela USP, né, lá em São Carlos. Depois eu fiz mestrado e doutorado em Física. Só que assim, o Estudo de Física de São Carlos, a coisa da multidisciplinaridade deles era bem assim, radical. Então, apesar de eu estar num estudo de Física, né, um grupo de Física Computacional, a minha pesquisa era em visão computacional da mesma forma que a pesquisa que seria feita em computação, né? Eu não fiz nenhum tipo de mecânica quântica, alguma coisa desse tipo, por exemplo, na pós, né, por estar na física. E depois eu fiz pós-doutorado na Inglaterra, também lá foi onde eu me aprofundei bastante com a imagem médica, né? Eu trabalhei lá num hospital, era um hospital assim, os primeiros 6 andares eram um hospital como qualquer outro, hospital de câncer, inclusive passei por várias cenas lá bastante tristes, e os andares superiores, né, era vinculado à universidade, mas era um hospital da universidade e nos andares superiores era pesquisa. E lá eu fui para levar a minha bagagem, né, de computação, de física, de matemática para aplicar nas imagens. Lá foi a primeira vez, por exemplo, que eu tive contato com esse processo de coleta de imagem no microscópio, o processo de você colocar as amostras em uma lâmina, toda a complexidade que isso envolve, o quanto que isso dá errado. Foi uma experiência bem legal. E o meu supervisor lá na Inglaterra, ele, apesar da formação dele ser de biologia, ele é dentista, na verdade, de formação, mas ele é um cara que ele tinha um conhecimento de geometria fractal absurdo. Ele era um cara com uma formação de odontologia, mas que não tinha nenhum livro de odontologia na sala dele. Os livros que tinham na sala dele eram de geometria fractal, principalmente de matemática, principalmente de geometria fractal. E né, geometria fractal, né, tem uma matemática bem avançada por trás, que é a teoria da medida. E multifractais também, uma teoria bem... Tem uma matemática, tem uma base matemática bem forte por baixo dessa teoria. E ele tinha livros disso e tinha livros de programação. Ele era um dos caras assim, mais que levavam essa coisa também do ser multidisciplinar, né, do passear entre áreas diferentes com bastante tranquilidade. Foi um grande modelo. Para mim foi uma experiência bem legal, assim, academicamente, né, a parte da experiência de vida, né, mas também academicamente foi uma experiência bem legal esse contato com a prática, mas é prática mesmo, né, porque apesar de eu já tinha aplicações biológicas, mas não tinha tanto contato. A gente recebia as imagens prontas, né? Mesmo no caso das folhas, tipicamente eu recebia as imagens prontas, ou imagens médicas também vinham prontas até mim, não via o processo de geração dessas imagens. Quanto tempo faz que você está no IMEC? Eu cheguei aqui em março de 2016, né? Então, com 3 anos, acabei de sair do probatório. E que opinião você tem até este momento? Como você está se sentindo? Eu sempre gostei muito de matemática, Martins. Sempre fui um grande admirador de matemática, um grande admirador dos matemáticos, né? Eu acho que os matemáticos fazem coisas muito difíceis, né? Isso tanto na aplicada quanto na pura. Então eu sempre enxerguei, né, desde quando o meu ex-orientador na época me indicou, eu fiquei meio receoso, né? Eu falei, nossa, mas né, minha formação tal, eu nem fiz pós em matemática, alguma coisa assim. Eu não, fica tranquilo que a pesquisa que você faz se encaixa, né? Encaixado lá, você tem... Como ele me conhecia bem, ele sempre soube que eu sempre pesquisei coisas até mais avançadas de matemática do que eu precisaria naquela ocasião para estar desenvolvendo meu trabalho. Então eu vim para cá com essa perspectiva de encontrar um lugar em que eu teria pessoas que poderiam colaborar muito. É a ponte, né, entre a matemática e a computação. Existe um gap, existe uma lacuna entre a matemática e a computação que às vezes o matemático não chega muito perto da computação, nem a da computação chega muito perto da matemática. Existe uma certa restrição, por N motivos históricos e afins. E, na verdade, eu sempre enxerguei essas duas coisas, a matemática e a computação, como coisas muito parecidas. Eu sempre enxerguei a demonstração de um teorema ou a programação, um algoritmo mais elaborado, como coisas muito parecidas, como quase sendo faces da mesma moeda. E fazer com que a computação e a matemática se aproximem, esse é um grande objetivo que eu tenho, mais especificamente nessa área que eu trabalho, né, de visão computacional, de conhecimento de padrões em geral, né, com as aplicações que eu tenho hoje. E isso era a expectativa, mas quando eu cheguei aqui eu pude felizmente confirmar, né, eu pude encontrar pessoas com uma pesquisa de altíssimo nível, né. Estou falando só da pesquisa, né? Claro que em todos os outros aspectos da universidade também, mas aqui falando mais especificamente da pesquisa,
um altíssimo nível, uma pesquisa de ponta, de qualidade, referências, né, no Brasil, né, o nosso programa de pós-graduação que é referência no Brasil em matemática aplicada, a gente sabe bem disso, e com pessoas bastante abertas à colaboração. Então, essa coisa que me levou a fazer colaborações aqui com a matemática aplicada, me levou a ter colaborações no grupo, naturalmente, mas eu tenho, por exemplo, que veio em parte em função da coordenação de graduação, hoje eu tenho uma colaboração com o professor Eduardo Abreu, que trabalha com métodos numéricos. Eu uso métodos numéricos para aplicar mais ou menos na mesma linha dos filtros, dos mapas caóticos, né, eu comentei, como se fossem filtros de imagens que permitem enxergar imagens com uma diferente perspectiva e extrair uma outra visão dessa imagem que permita alguma utilidade com isso. Tenho parceria hoje também com o professor Regis Varão, né, da matemática pura, ele trabalha com topologia, eu tenho estudado, até por ele e por outros motivos, fui levado a estudar uma coisa que é bem quente hoje em machine learning, que chama topological data analysis, análise de dados topológica, que usa ferramentas da topologia mesmo avançada. São coisas que eu só tenho oportunidade, né, de estudar e de entrar mais a fundo, são coisas que eu gosto, mas que eu tenho muito mais facilidade de entrar mais a fundo, estando próximo dessas pessoas, né, estando próximo dessas pessoas que estão ali, né, que tem facilidade, tem intimidade com esses conceitos. Então, essas parcerias que eu tenho a oportunidade de fazer aqui no IMEC é uma coisa a qual eu prezo muito, é uma coisa que tem sido muito boa. Falando da pesquisa, né? Agora no contexto geral, o ambiente do IMEC eu acho fenomenal, acho que as pessoas aqui são muito próximas, né? Aí incluo também os alunos, após, né, os docentes, acho que todos aqui estão bastante próximos. Acho que o saguão do IMEC é uma coisa muito familiar, né? Era uma coisa que eu não tinha, né? Na USP a gente não tinha isso, né? Essa ideia do saguão é uma coisa que acho que meio que abraça, né, toda a comunidade. Então, no contexto geral, assim, falando no âmbito geral, eu posso dizer que eu estou bastante feliz, acho que isso supriu todas as minhas expectativas. É um lugar muito saudável, muito bacana de se trabalhar. Florindo, muito obrigado, foi ótima a sua entrevista e bom, vamos esperar seus resultados para... Você já tem os resultados do projeto Sorrapidiega, entrevistamos você de novo. É isso aí. Muito obrigado, Martins, pela oportunidade. Espero vê-los, né, em breve aí pelos corredores do IMEC.